A gente está de volta no programa Utilidade Pública e agora a gente vai falar de um transtorno que, às vezes, você nem sabe que tem, tá? O nome desse transtorno é distúrbio da autoimagem. Sabe aquela sensação que você tem que nunca tá bem? Por exemplo, numa foto, você vai lá, vai tirar selfie, aí você não está satisfeito. Então, você tira 10, 20, 30, 100. E aí, quando alguém tira a sua foto, você... Ai, meu Deus, só posta foto ruim. Você nunca está satisfeito. Cuidado, porque realmente isso pode ser um distúrbio da autoimagem. Distúrbio de autoimagem é o assunto da entrevista de hoje com a nossa psicóloga e psicanalista Patrícia Pinatti. Muito obrigada, sempre com a gente aqui no programa Utilidade Pública. Eu que agradeço, uma delícia estar aqui sempre. Ainda que o assunto né, seja um pouco complexo, né, e não tão agradável, porque é um problema. É um grande problema esse distúrbio da autoimagem. A gente tem que sempre dissociar a patologia, o que é transtorno dismórfico corporal, de um desconforto, um certo desconforto que a gente tem com a aparência, que eu acho que seria natural. Todo mundo tem uma coisinha que não gosta, uma coisinha que queira melhorar. Eu gostaria de melhorar uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Isto é uma coisa. Quando não atrapalha a nossa qualidade de vida, quando a gente não deixa de ir aos lugares, quando a gente não fica com uma ideia obsessiva, com aquilo que a gente chama de defeito. A gente precisa lembrar que esse defeito, ele pode ser real, ele pode realmente existir. Então, você tem realmente um nariz torto. Eu olho para você, o seu nariz realmente é torto. Ou a sua orelhinha realmente é de abano. Né? Ou você realmente está muito acima do peso, ou um defeito que é imaginário, que só o outro consegue ver, ou eu me sinto com este defeito. E aí as pessoas no consultório me perguntam assim, quando é que isso começa? Então, eu gostaria de lembrar que vamos dissipar alguns equívocos. Nós temos uma sociedade que acentua sempre essa coisa assim, a gente tem que se autobastar, a gente não tem que ligar para a opinião do outro, o que interessa é o que a gente sente. As coisas não são bem assim. Existe uma distância muito grande entre esse discurso e a realidade. Exatamente. É muito importante, sim, a opinião do outro. A gente se constrói através da opinião do outro. E aonde começa a nossa imagem com relação à opinião do outro? Piaget tem um exercício muito interessante. Se você coloca um bebê de 8, 9 meses na frente de um espelho e você faz um risco aqui, diagonal, de vermelho na testinha dele, ele fica se olhando no espelho e num determinado momento ele vai tirar aquilo, ou seja, ele já percebe, ele tem condição de perceber que este serzinho é ele. Ele tem condição de perceber que não existe mais aquela coisa simbiótica dele para com o outro. Este corpo que ele vê no espelho é dele, não é uma coisa só, porque o bebê acha que ele e a mãe é uma coisa só. Então, a partir dessa percepção do eu, que eu sou eu, parece uma coisa engraçada, mas isso é real, eu começo a pegar fragmentos. Então, a mamãe fala, ai, que nariz mais bonitinho que você tem. Aí ele fala, meu nariz, seu nariz. Então, todo mundo tem um nariz. A partir dessas construções, não só físicas, mas de temperamento, né? Ai, você é tão teimoso como a tia Joana. Teimoso. E às vezes as pessoas falam de forma pejorativa. Nossa, você é tão chato que nem o tio Roberto. Chato, não é bom. Então, a gente vai sendo construído com fragmentos e a gente vai juntando isso. Inclusive, essas referências da forma com que você ouviu a outra pessoa falar. Ou seja, o nariz pode ser lindo, mas se a pessoa fez os comentários a vida inteira ali como sendo pejorativo, ele vai criando e vai guardando aquilo ali como uma referência negativa. Então, isso dentro do seio materno, né, dentro dessa dinâmica familiar, e isso vai aumentando. Escola, sociedade. Então, o outro é importante porque ele nos qualifica. O que pesa
é quando a gente começa a nos anular ou quando a gente começa a perceber que a opinião do outro é muito mais importante com aquilo que a gente acha. Então, vamos lá, vamos voltar no nariz. Eu olho no espelho e falo assim, realmente, meu nariz não é um dos mais bonitos. Mas não é tão ruim assim, né? Então, eu vou fazer aquela maquiagem que eu ponho um pouco mais de pó aqui. A gente passa, então, quando pequeno, a perceber a si mesmo e a qualificar-se como um ser. A sociedade faz isso. Eu desenvolvo, então, esse ser como um ser que tem coisas boas e coisas não tão boas. E que eu vou lá para a sociedade e ela me qualifica desta forma. Vamos falar de mim. A Patrícia é baixinha, mas ela é bonita, os meninos gostam de mim, ou as meninas gostam de mim. Então, existe uma certa receptividade. Essa fase da adolescência, da receptividade, geralmente é onde a gente tem os maiores problemas. E agora, com esse lance das redes sociais, a gente precisa realmente reforçar essa questão desse problema com a autoimagem. Porque, olha, a gente já trouxe profissionais aqui, Patrícia, relatando que pessoas têm buscado consultórios médicos por conta de ficar bem na selfie. Então, assim, eu não tô bem com o nariz, vamos pegar o exemplo do nariz. Então, eu não tô bem com o nariz, eu quero fazer uma cirurgia. Eu tô ficando com a papada nas fotos. Tem gente que vai fazer aquela lipo, que chama-se de lipopapada. Vai tirar a papada. Bichectomia, tem gente tirando essa bolinha da gordura que fica aqui na bochecha, que é para ficar mais afilado, mais magro nas fotos da internet. Ou seja, esse é um alerta. Tá começando, o caldo tá engrossando. Tá exagerando. Então, a gente não entra nem na questão do transtorno dismórfico, porque, na verdade, eu não tenho um problema com esse nariz. Na verdade, eu estou buscando pertencer a um grupo ao qual eu acredito que vai me aceitar. Quer dizer, eu não estou dentro do transtorno. Porque o que seria o transtorno? Eu deixo de sair na rua porque eu não estou adequada, aquele defeito me deixa tão inseguro, tão nervoso, tão obsessivo, que eu me isento daquele evento social. Acontece muito isso, inclusive, assim, a gente está falando de distúrbio da autoimagem, mas porque tem sudorese, por exemplo... Acontece. Acontece muito isso, as pessoas às vezes deixam de ir, a gente já trouxe isso aqui também, deixam de ir, por exemplo, para eventos, deixam de ir para tudo, gente, aniversário, reunião de família... justamente porque elas se sentem mal no ambiente. A gente está falando de um problema que é um problema físico, é um problema que você, assim, tem cirurgia, tá? Sim. Mas é um problema que a pessoa é dela. As pessoas que têm a hiperidrose, além, né, do desconforto físico, ela sempre acredita que você está percebendo que ela está suando. Então, essa fantasia gera ainda muito mais desconforto. Então, ela fica muito ansiosa e acha que você está percebendo que ela está suando, então ela prefere evitar, ela deixa a mão, suspensa. Tem gente que não quer ir para a escola. Né? Não quer ir para a escola. O lápis também, a caneta, ele escorrega, né? E a gente trabalha muito isso no consultório, porque quanto mais ansiosa e nervosa a pessoa fica, mais suor ela tem, né? Mais sintoma ela tem. A gente precisa separar o que a gente estava falando, Dani, do que é modismo e do que realmente é transtorno. Esse excesso de passabilidade, que a gente chama, quer dizer, de você estar dentro da sociedade e estar adequada, isso, assim, pode acabar reverberando no sintoma, porque você começa a ficar neurótica com esse negócio de foto. Qual o sinal de alerta para dizer assim, olha, epa, isso aí já não é uma coisa que eu vou fazer para ficar bem comigo. Isso aí já está virando uma obsessão, já está virando... Preciso buscar ajuda. Quando a sua reclamação e a sua percepção de si mesmo contrasta muito com o que o outro fala para você, não, Dana, mas você está bem, mas seu cabelo está bonito, está tão bonito seu cabelo. E você fica assim, não, meu cabelo é horrível, meu cabelo é muito feio. Não, eu não vou sair porque meu cabelo está muito horrível. Não, meu cabelo está muito ressecado. Então, aquele pensamento obsessivo toma muito
muito lugar na sua vida, muito espaço na sua vida, e ele contrasta muito com a ideia do social, já é um sinal. É um grande sinal. Mas aí você precisa também ouvir o que a outra pessoa tá te dizendo, né? Porque quando a pessoa tá naquele miolo ali, daquela neurose, às vezes as pessoas não têm nem essa percepção, essa sensibilidade para dizer assim, para poder, né, traçar o que é que ela tá, como ela tá se vendo e como o outro tá vendo. Ela às vezes não tem, ela perde essa sensibilidade por conta dessa neurose. Perde Mas assim, o filtro. a pessoa precisa ter um bom senso ali, porque olha, tem cura, tem tratamento, né? Tem terapia. Não tem cura, mas tem tratamento, tem análise. Outra coisa que é bom a gente falar, se distancia um pouco desse padrão rede social, né? A gente já falou inúmeras vezes isso, mas se distancia um pouco desse padrão pronto da rede social, porque não existe nada pronto. Se for para ser pronto, não existiria a genética, né? Todo mundo seria feito em laboratório, fica muito mais fácil. A gente é tão a favor do amor, dos relacionamentos, dos encontros, e a gente é justamente ímpar, porque nós viemos de relacionamentos amorosos, então a gente precisa ser diferente. Entenda, sim, que o olhar do outro é importante, mas que nós temos particularidades. E que quando você começar a se cobrar muito e a começar a ver só defeito, acende a luzinha de alerta, busca um consultório, busca um profissional para fazer o acompanhamento. Talvez você já esteja ali tendo um tipo de transtorno, está desenvolvendo um tipo de transtorno e às vezes realmente não sabe, não percebe, porque a pessoa nunca percebe. Se houver sofrimento, se aquilo está te trazendo sofrimento, se está doendo, se você está desconfortável, se te traz processo de angústia, procure sempre um profissional, sempre. Os profissionais estão aí para te ajudar, mas busca profissional com referência, tá, gente? Porque é importantíssimo para não piorar a situação. Patrícia, muito obrigada. Eu que agradeço. Mais uma vez, tá? Por estar aqui no programa Utilidade Pública. A entrevista, essa terceira entrevista do programa Utilidade Pública de hoje, a gente vai encerrar, tá? Por conta do tempo, mas você não sai daí, porque no próximo bloco tem assunto novo para você.